Para você que acompanha agora a programação da TV Norte, mostra aqui, Anselmo, as canetas mais famosas do mundo, as canetas emagrecedoras. Inclusive está sendo um sucesso, principalmente aqui em João Pessoa. Muita gente comprando, principalmente sem a prescrição médica, que serve de alerta aí para quem faz o uso. E também os criminosos estão de olho, porque é um valor muito alto. Inclusive, ontem teve prisão, né? Algumas pessoas foram presas relacionadas aí a assaltos a farmácias atrás dessas canetas emagrecedoras. Agora, por que muita gente está procurando ela? Quais são os efeitos colaterais? Quem está ao meu lado, o nutrólogo Dr. Luiz Luna, vai explicar para a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, por que muita gente procura as canetas emagrecedoras? Sim, essas canetas emagrecedoras, na realidade, elas devem ser chamadas de medicação anti-obesidade de alta potência. Então, uma vez que elas recebem esse termo, medicação anti-obesidade de alta potência, é porque eles têm um grande potencial de emagrecimento. Mas qual é o grande problema do uso dessas medicações, que são os análogos de GLP-1, sem indicação médica e sem acompanhamento médico? É porque, infelizmente, esses pacientes que fazem uso, eles não vão perder só massa gordurosa, não só vão diminuir o percentual de gordura. Eles perdem também massa magra, perdem músculo. Uma vez que eles perdem massa muscular, massa magra, esses pacientes eles têm maior risco de queda, têm menos autonomia, têm perda de cognição, né, têm menos formação óssea. Então, tem todos os impactos negativos de perda de massa muscular. E hoje em dia o conceito de emagrecimento ele não é mais aquele conceito adipocêntrico, fundamentado na célula gordurosa. Ele é um conceito miocêntrico, fundamentado na célula muscular. Então, na realidade, se eu pudesse traduzir em palavras bem simples, seria um grande tiro no pé usar essa caneta, essas medicações, os análogos de GLP-1, sem indicação médica, porque se o paciente está emagrecendo, mas ele está perdendo músculo, na realidade ele não está apresentando um emagrecimento saudável, né? Então, por isso que é importante ter o acompanhamento médico. Esse é o grande problema. E um problema também que às vezes eu já peguei, não foram poucos casos, pacientes que compram essas medicações de procedências questionáveis, que muitas vezes nem o mesmo paciente sabe de onde está vindo essa medicação, e já peguei pacientes que apresentaram efeitos colaterais importantes com o uso dessas medicações que são compradas aí de forma talvez clandestina, não sei, ou trazidas por outras pessoas que não... Porque se uma medicação está numa prateleira de farmácia, ela passou por todas as fases de ensaios pré-clínico e clínico para poder estar lá para ser vendida, né? Então, se a gente levar em consideração também os principais efeitos colaterais dos análogos de GLP-1, os principais efeitos colaterais são os efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, constipação, diarreia, que são bem toleráveis, né? Então, alguns pacientes podem apresentar isso principalmente no começo do tratamento ou então naqueles pacientes que já progridem a dose muito rapidamente, né? Então, tudo isso precisa ser monitorado, né? Porque uma das causas de baixa adesão, às vezes, ao tratamento é o efeito colateral advindo daquele paciente que progride muito rapidamente as doses dessa medicação. Hoje em dia, né, essas medicações anti-obesidade de alta potência, que são as canetinhas emagrecedoras, são um grande auxiliador no tratamento da obesidade, do sobrepeso, né, mas ela tem que ser fundamentada em evidência científica, em indicação clínica criteriosa, em segmento de perto do paciente, para que tudo seja monitorizado e os resultados eles sejam favoráveis. Né? A gente tem que entender o conceito de obesidade, uma doença crônica, grave, né, que não tem cura, mas que tem controle. Muitas vezes, alguns pacientes, eles felizmente não, felizmente, que existe essa possibilidade, vão precisar fazer uso dessa medicação continuamente. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, ó, é importante, existe as canetinhas, mas o uso ele tem que ser controlado, né? O nutrólogo, os demais especialistas têm que passar a prescrição para você começar a utilizar e conciliar alimentação, esporte também é importante. Com imagens dele, José Anselmo, repórter Diego Magão, retorna à programação da TV Norte.